Bom dia, meninos. Nessa atividade de sábado que nós iremos fazer, está no livro de vocês, aquele livrinho, o material estruturado, volume 1 de matemática, né? Estudaremos hoje sobre localização, né? É muito importante nós sabermos nos localizar, né? Por exemplo, a gente está na nossa cidade, saímos para outro lugar, né? O que a gente faz quando a gente quer chegar em determinado lugar? Muitas vezes nós pedimos informações e essas informações referem-se a como nós vamos nos localizar naquele lugar, né? Naquele determinado lugar, como a gente vai nos localizar. Bem, neste mapa, né, nos mapas, eles nos mostram como a gente deve nos localizar. Agora, no tempo mais moderno que as pessoas se encontram, o que faz? As pessoas usam o GPS, né? O que é GPS? É como fosse um mapa, só porque é um mapa mais moderno, né? Um mapa digital, né? Que as pessoas usam para se localizar mais rapidamente, né? Se você vai para determinado lugar, aquele mapa, que é o GPS, ele vai indicando as ruas em que você tem que passar para chegar àquele determinado lugar. Mas as pessoas ainda usam aquele mapa, né? Um mapa convencional, aqueles mapas que é desenhado sobre o panorama de uma cidade, onde está localizada as principais ruas, os principais restaurantes, padarias, né? Nessa atividade aqui que vocês vão executar, o que vocês vão fazer? Aqui está o desenho do mapa, né? Está como vocês vão localizar, né, determinadas, né? Por exemplo, tem um mapa aqui onde está o hospital, que é a Santa Casa, o cemitério, a igreja, né? Então, o mapa, ele é usado para se localizar, né? Para se localizar. E como nós podemos fazer? Pronto, e de primeiro, né? Como é que as pessoas, que não existia o GPS, não existia o mapa, como era que as pessoas se localizavam? O que é que elas usavam? Como que elas se orientavam? Antigamente as pessoas se orientavam usando o sol, né? Usando o sol, as bússolas de pedra, né, que eram feitas na pedra. Como assim? Como é que uma bússola de pedra vai orientar a pessoa, né, a determinados lugares, né? Por exemplo, o homem ele usava os fenômenos da natureza para se localizar e para se orientar, como a bússola de pedra, né? Quando o sol batia em determinado lado da bússola de pedra, estava orientando o homem quantas horas era, se era tarde, se era dia, né? Muitas vezes as pessoas usavam também, né, para se orientar, o, o comportamento dos animais, né? Antigamente, como não existia todo esse conhecimento do homem, o que ele fazia? Ele usava os animais para se orientar, né? Ele usava os animais para se orientar, para poder se localizar melhor no tempo, para ele ter a noção de tempo, né? Então, nessa outra questão aqui, na questão 2 do livro de vocês, vocês vão observar, vocês vão usar a observação para saber, né, qual o objeto que está aqui à frente, acima, de baixo, ao lado, né? Às vezes a gente se dá com situações, por exemplo, pega aquela cópia ali que está do teu lado, não, aquele que está lá em cima, né? Nós usamos essas expressões no nosso dia a dia, né? Nós usamos essas impressões no nosso dia a dia, né? Para usar a nossa localização, né? E às vezes nós temos esse conhecimento de se localizar, mas nós não sabemos, né, como usar isso na matemática. Mas, de uma certa forma, nós praticamos a localização quando estamos na nossa casa, quando nós estamos no banco, né? Quando estamos na nossa rua, quando nós vamos ensinar o caminho a uma pessoa de uma determinada casa, de um hospital, né? De um lugar, de uma casa de uma pessoa que ela quer encontrar. Isso tudo se chama uma localização. Só que não é uma localização pelos mapas, pelo GPS, né?
ou pelo desenho. É uma localização que a gente ensina verbalmente àquela pessoa, né? E isso as pessoas usavam bastante antigamente, né? Para se localizar em determinado lugar ou para se orientar ou para se movimentar de um lugar para o outro. Como é que antigamente as pessoas faziam para chegar em determinados lugares? Para se movimentar? Ou elas trilhavam os caminhos ou marcavam os caminhos que percorriam, né? Para não perder a direção ou sua localização de como ir, de como voltar, né? A determinado lugar. Agora, na questão 3 aqui, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar a sala de aula de vocês, né? Vão desenhar a sala de aula. Primeiro, vocês vão desenhar a sala de aula. Depois, vocês vão desenhar o que está acima, né? Acima. Depois, pense e organize as cadeiras do birô, do seu professor. Você vai desenhar como é a sua sala de aula, né? Como é a vista de cima. Se você tivesse visto de cima, como seria, né? E como é um dia de avaliação? Como é a sua sala de aula um dia de avaliação? Você vai fazer aí. Eu vou desenhar 2 salas de aula? Não. Você vai desenhar a vista de cima da sua sala de aula, como você estivesse olhando de cima para baixo. E você vai dizer como é que ela fica no dia de uma avaliação, né? Como elas são organizadas, o birô, como é que fica a professora, né? Como é que ficam as provas, você vai lembrar, né? Muito bem. Então, essa atividadezinha que vocês vão realizar, vão fazer, né? Nesse sábado, né? No livro de vocês, não precisa copiar, é a página 10, atividade 2, página 10, página 11, 12, né? Que vocês vão fazer. Muito bem.